E aí pessoal, bem-vindos ao canal, preparados para mais uma lavagem cerebral. Deus, ele fez o universo baseado em Jesus. Jesus, ele é o código de programação da criação do universo. Se você pegar um site, ele tem o código fonte. Você vai ver que todas aquelas imagens, elas têm uma estrutura por trás delas. Todos os códigos, eles vão resultar em imagens. Por exemplo, eu entrei num site aqui, orvalho.com, para vocês darem uma olhada. Todas essas imagens do site, se você pegar o código fonte dela, é tudo isso daqui, ó. São milhares de códigos que se transformam nessas imagens. Por exemplo, vamos pegar esse botão aqui, ó, cadastrar. Tá vendo? Então perceba que ele tá redondinho, tá em maiúsculo, tá azul. Vamos mudar ele usando apenas letras. Que se você parar para ver, ele não tá em maiúsculo, ele tá só a primeira letra maiúscula. O que faz ele ficar maiúsculo? Vai ter um uppercase aqui. Vamos ver aqui, ó. Uppercase, que quer dizer letra maiúscula, né? Caixa alta. Então, se a gente tirar esse uppercase, vamos tirar esse blue aqui também, que é azul, colocar red, que é vermelho. Vamos tirar isso daqui também, que isso faz ele ficar redondo, esse rounded, ok? Olha lá o que aconteceu. Ele não está mais redondo, ele está quadrado, a letra não está mais em caixa alta e ele está vermelho. A gente mudou tudo isso com código. E isso é muito interessante porque o universo é muito parecido com isso. Os ateus, eles acreditam que tudo isso veio por meio de uma explosão. Crê-se que a primeira célula, ela veio através de uma explosão, um raio provavelmente, numa reação com água ou lava, e aquelas moléculas inorgânicas viraram algo orgânico, que seria o primeiro ser, uma ameba, um organismo unicelular. Só que eu tenho dificuldade de acreditar nisso porque esse organismo unicelular, ele é tão complexo, o nosso código genético também é como um site, ele tem um código ACTG, e se você pegar todo esse código genético desse primeiro ser mais simples que já existiu e você for colocar em livros, você vai ter 1000 livros de 500 páginas juntos. E se um código desse estivesse em algum lugar errado, já não existiria vida. Essa estrutura tão organizada, tão perfeita, ela veio através de uma explosão, segundo os cientistas ateus. Nós do design inteligente cremos que essa estrutura veio por projeto. Alguém projetou, alguém quis que fosse assim. Um designer, um projetista colocou, porque é mais fácil acreditar nisso. Você é até mais cético acreditar nisso do que acreditar que isso veio por uma explosão. Porque acreditar que essa estrutura, todo esse universo, cada mato desses aqui também vai ter a sua programação genética, e você acreditar que tudo isso veio de uma explosão é a mesma coisa que acreditar que uma gráfica explodiu e dessa explosão da gráfica se misturou papel e tinta ali e de repente gerou-se um dicionário perfeito de toda essa explosão. E a mesma coisa acreditar que um ferro velho explodiu e dessa explosão saiu voando um Boeing 747. Cara, você precisa acreditar muito em Harry Potter e essas coisas para acreditar que o universo veio do nada. Então eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E um site é a mesma coisa. Se você fechar o olho e for digitando as palavras lá, não vai sair um site perfeito, nunca vai sair um site. Um site, às vezes, você tira um ponto, uma vírgula, o site já desmonta. Então, o universo, ele tem um código de programação. E que código é esse? A Bíblia fala que existe um código de programação. Deus, quando criou o universo, ele criou baseado na sua palavra. A base de tudo isso são códigos de programação. É como se a gente estivesse na Matrix. Só que é interessante você descobrir o código. Porque quando você descobre o código, você descobre do que você foi feito e para que você foi feito, por que você foi feito. Lá em Gênesis 1:26, Deus vai falar assim: criemos o homem à nossa imagem
e semelhança. E a gente pensa, o que é a imagem de Deus? Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1 vai nos falar o que seria essa imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20, ele está dizendo assim, ele está falando de Jesus, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então a imagem de Deus é Jesus, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de todo o resto. Mas não quer dizer que ele foi criado primeiro. Ele está querendo dizer que ele é a base de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o universo é um grande presente de Deus Pai para o Deus Filho. E que quando ele quis presentear o Deus Filho, Jesus, com o universo, ele fez do tamanho dele. É como quando você quer dar um presente, uma blusa para alguém, você dá do tamanho da pessoa, nos moldes da pessoa. Se a pessoa veste G ou M, você vai dar do tamanho dela. Então o universo, ele é feito num código que encaixa com Jesus. Por isso que só faz sentido o universo existir, você existir, quando Jesus vem e encaixa, como uma chave encaixa na fechadura. É como Deus pegasse o molde de Jesus e criou o universo à imagem dele. E convém a nós, com o Espírito Santo, que sem ele nada a gente pode fazer, preencher essas regiões interiores com Cristo, construir Cristo em nós. Vamos continuar. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 1, do 1 em diante. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus fez o universo através de Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. A gente vê que Jesus é a imagem de Deus. E como assim Jesus é a imagem de Deus? Cada ser da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles vão ter características de cada um. O Espírito Santo é o Consolador, é aquele que chora com gemidos inexprimíveis. O Pai é aquele que estabelece juízo, justiça, tem um trono inabalável, é quem dá decretos, ordens. O Filho é aquele a quem obedece, aquele a quem glorifica o Pai, aquele a quem tudo que ele fala ele ouviu antes do Pai falar, tudo que ele faz, tudo que ele é. Filipe, porque nos pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho, ele está ali sempre para glorificar o Pai. Deus poderia ter feito um universo baseado no Espírito Santo, baseado no Deus Pai, mas esse ele quis fazer baseado no Deus Filho. E a igreja, a noiva de Cristo, quando Deus cria a igreja, ele criou baseado nele, baseado em Jesus. E aí a gente descobre uma coisa, para onde a gente está indo, por que a gente foi feito. Deus, ele quer fazer uma grande construção, ele quer construir em nós Jesus. Só que para ele construir, ele vai precisar destruir algumas coisas. Gente, foi mal, tive que parar a gravação ali porque umas vacas começaram a ficar curiosas e querer invadir o lugar onde eu estava gravando. Eu vou ter que ir para um lugar mais barulhento. Olha que interessante, pessoal. Essa parede aqui com essas pedras, né? Então presta atenção, isso daqui é como se fosse Cristo, entendeu? E então daquela parede faz-se um molde em formato daquelas pedras e a gente quer fazer uma cópia daquilo. E desse molde, colocando gesso aqui no meio, ele vai secar e vai virar isso. Depois coloca na parede para imitar aquilo. Cristo, ele é aquela forma original e Deus pegou o molde de Cristo e fez a humanidade, fez Adão.
Adão, ele seria esse molde. E dele, todos nós viemos. Só que o que aconteceu? O nosso padrão, que era Adão, ele se quebrou. A gente foi criado no pecado, nascemos no pecado e a gente só tende a piorar. Mas veio o segundo Adão, o segundo molde, Jesus. E através desse segundo molde, a gente consegue ser iguais a ele e a gente consegue fazer jus à nossa existência. Aqui a gente pega a igreja, cada um de nós, Cristo sendo construído, o caráter dele sendo construído em nós, como se cada pedrinha dessa que fosse a humildade, a mansidão, o amor, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, cada coisa no seu devido lugar, a gente sendo parecido com Cristo, a gente sendo construído como é o nosso molde, uma noiva adornada, uma noiva para o noivo, uma noiva como o noivo é.